Isaías capítulo 55, versículo 6 ao 9. Todos acharam, amados? Amém? Vamos estar lendo então a palavra do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém, amados? Queridos, nós estamos aqui diante de uma passagem, de um texto, o qual Deus nos mostra e nos revela o quão grandioso Ele é, o quão os seus pensamentos, os seus planos excedem a nossa compreensão e o nosso entendimento. E esta palavra vem no momento oportuno para um povo que um dia recebeu uma promessa do Senhor, um povo que um dia foi chamado pelo Senhor, um povo que um dia estava sobre si grandes promessas de bênção, promessas a quais eles seriam referências para todas as outras nações, promessas a quais o Deus se manifestaria de tal forma sobre esta nação, que as outras nações, os outros povos, iriam conhecer o Senhor por meio de Israel. E quando a gente olha para este contexto, há uma exortação da parte do Senhor, orientando a buscar enquanto se pode achar, orientando o ímpio a deixar o seu caminho, o homem maligno, seus pensamentos, se converteu ao Senhor. Nação a qual o Senhor tinha grandes promessas, estava passando por um tempo, o qual eles olhavam para a sua situação e não compreendiam o plano de Deus. Deus tinha feito grandes promessas, mas ao olhar para a sua situação, eles não estavam compreendendo o plano e a vontade do Senhor. E este povo foi tomado por muitos questionamentos. Será que o Senhor está conosco? Porque olha a situação que nós nos encontramos. Há pouco, nesse contexto de Isaías, o rei da Síria estava às portas de Jerusalém, pronto para invadir, afrontando o povo, afrontando o próprio Deus deste povo. E a nação se via trancada dentro das muralhas de Jerusalém, com medo do inimigo que está à porta. E o povo, logo depois, se encontrava numa idolatria tal, isso dentro do contexto da vida de Isaías, o profeta levantado pelo Senhor, a ponto de o seu líder, o seu rei, Manassés, adorar outros deuses, e pior, um Deus o qual se oferecia crianças em sacrifício, Deus Moloque. Esta nação estava tão perdida, se perdeu tanto nos caminhos do Senhor, tão longe de Deus, que eles estavam adorando outros deuses, e um Deus tão abominável diante dos olhos do Senhor, Moloque. E para o líder adorar Moloque, bem provável que o povo também estava envolto de adoração, e já não estavam mais segundo os planos e os propósitos do Senhor. E este povo é tomado por um questionamento: onde está Deus neste negócio? Cadê os planos do Senhor? Deus se esqueceu de nós, Deus nos abandonou. E aí vem uma palavra gloriosa: porque os meus pensamentos, isso é Deus falando por meio do profeta Isaías para este povo, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Algumas versões vai dizer, porque os meus projetos não são os vossos projetos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus
assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que Deus está querendo dizer? Eu tenho um plano, eu tenho um projeto para vocês, e jamais alguém vai frustrar os meus planos. Jamais alguém tem a capacidade e tamanha autoridade de impedir os meus planos. Como diz a palavra, operando o Senhor, quem impedirá? Mas este povo olha para a sua situação e pensa: não, Deus não tem mais um projeto com esta nação. Foi por água abaixo os planos do Senhor. E mesmo, queridos, numa situação com a qual nós não compreendemos, não entendemos, os planos de Deus continuam em pé. Quem sabe há pessoas neste lugar aqui, que ao olhar para a sua vida, e já tem um tempo de caminhada com o Senhor, inclusive tem promessas da parte do Senhor sobre as suas vidas, mas no decorrer da caminhada, situações acontecem, lutas, problemas, adversidades, más notícias, e você olha para essa situação, e não diferente daquele povo, você começa a se perguntar: cadê os planos do Senhor? Será que o Senhor está no controle? E a gente começa a não entender a situação. E pior ainda, muitas vezes, a situação é tão grave, o questionamento ele é tão profundo, que nós, por não compreender, não conseguir assimilar e encaixar as coisas boas de Deus com a situação ruim que eu estou vivendo, logo eu concluo que Deus não existe. E sim, amados, mesmo dentro da igreja tem pessoas que às vezes passam no seu coração pensamentos de incredulidade, pensamentos até mesmo de não crer na existência de Deus, e inclusive de não crer que existe um Deus que tem o controle de tudo e todas as coisas. Nada foge do seu controle. Não importa o que passamos, não importa o que estamos enfrentando, Deus tem o controle de tudo e todas as coisas. Mas por que muitas vezes é difícil crer no plano de Deus, compreender os planos de Deus e alinharmos a nossa fé nestes planos? Por que muitas vezes é difícil olhar para a nossa vida, para a situação que nós estamos vivendo, e saber que Deus é bom, que Deus é longânimo, que Deus tem grandes obras para fazer nas nossas vidas, coisas boas para fazer nas nossas vidas? Por que muitas vezes é difícil a gente crer que Deus está no controle? E amados, uma coisa nós devemos compreender: o homem, por causa do pecado, ele foi incapacitado de andar alinhado com os pensamentos do Senhor. É muito difícil nós pensarmos de uma forma afinada com o Senhor. Não tem como, de uma forma plena, eu entender as coisas do Senhor que Ele está fazendo. Porque existem muitas coisas que acontecem e estão acontecendo, que muitas vezes nós não conseguimos ver. O homem, ele perdeu essa capacidade de compreender plenamente o plano e o propósito de Deus. Quando a gente olha para Jesus, um homem, próprio Deus, vestido de homem, que habitou entre nós, um homem perfeito, ele tinha a capacidade de entender a vontade do Senhor, e inclusive tomar atitudes que os seus que estavam com ele, não conseguiam compreender, mas ele cumpriu a vontade do Senhor, ainda que os outros não entendiam, porque não havia o pecado. Então uma coisa que nós temos que ter em mente, amados: as situações que nós enfrentamos, as adversidades que nós enfrentamos, ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda e não consiga descansar no Senhor e saber que sim, Ele está no controle, eu tenho que entender que o problema está em mim e não em Deus. Amém? O problema sempre está em nós. Deus, Ele é imutável. Deus, Ele não muda. Deus, o seu poder não diminui. A questão que muda é a nossa percepção das coisas. Talvez por ter menos de Deus,
talvez por estar mais distante de Deus, mas o problema está em nós. Você que está passando por alguma situação, quem sabe tem sido difícil e não tem conseguido compreender, saiba que Deus, Ele não mudou. E ore ao Senhor para que você consiga, ainda que não entendendo, descansar nele. Amém? E amados, por que é difícil a gente entender os planos do Senhor e os caminhos do Senhor? Como o povo lá que estava vivendo, Deus tinha grandes promessas para eles, mas o que eles estavam vivendo não havia uma forma de eles compreender, e logo concluíram que Deus já tinha abandonado eles, e a ponto até de eles também abandonar o Senhor, de não crer mais em Deus, porque uma vez que eu deixo de adorar o Deus verdadeiro e passo a adorar outros deuses, deuses falsos, a Bíblia chama, logo no meu inconsciente eu estou concluindo que este Deus verdadeiro, ele se perdeu, não tem o controle, não tem força, qualquer outra coisa aconteceu, e o outro pode ser que tenha o controle e haja de uma forma que eu entenda. Mas por que isso? Muitas vezes é difícil a gente compreender, como a palavra diz: os meus projetos são mais altos que os vossos projetos, os meus pensamentos vão além dos vossos pensamentos. Há uma distância absurda do pensamento de vocês com o meu. Por que é difícil muitas vezes a gente compreender, amados? Uma coisa a gente tem que saber: Deus, Ele é onisciente, e seus planos e seus caminhos sempre serão projetados dentro dessa onisciência. O que isso quer dizer? O que é onisciência? É uma visão antecipada das coisas, é saber o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, saber o desenrolar da história, saber nos mínimos detalhes o que vai desencadear na sua vida hoje, logo mais, amanhã, daqui 20, 30 anos. Deus sabe tudo em detalhes a respeito não só da minha vida, mas a respeito da vida de todos no mundo. Isso é onisciência. Nada pega Deus de surpresa, amados. Deus sabe tudo e todas as coisas. Então, uma vez quando Ele me chama, uma vez quando Ele chama você e faz promessas e diz que tem um plano e tem um projeto para a sua vida, uma coisa nós devemos ter ciência: que este plano e este projeto, ele está ligado e alinhado com a visão antecipada de Deus. Então, quando Deus projeta algo para a sua vida, Ele consegue ver o que é melhor para você e o que não é, porque Ele consegue olhar o desenrolar da história, Ele consegue olhar à frente e saber o que é viável ou não para a sua vida. Por isso que muitas vezes nós não compreendemos os planos de Deus e o porquê passamos por certas situações, e inclusive se questionamos e perguntamos: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que o Senhor permitiu acontecer isso na minha vida? Porque nós não somos oniscientes, nós não conseguimos entender o desenrolar das coisas, mas Deus tem o controle de tudo e todas as coisas. Ainda, amados, que para mim tal situação seja melhor da que eu estou vivendo agora, pareça ser melhor, nós temos que entender uma coisa: que o desenrolar e o desencadear de uma sucessão de eventos pode trazer maldição. Os irmãos entenderam? Eu olho para a minha situação, e é uma situação que eu não estou entendendo e não gostaria de estar passando, e aí eu penso: isso não é o melhor para mim, o melhor seria tal situação. E aí o que nós temos que entender é que, aos meus olhos, sim, tal situação pode ser melhor. Só que existe uma sucessão de eventos e consequências que podem desencadear um determinado resultado, e este resultado pode trazer maldição. Ainda que lá no início parecia ser algo bom, lá no final pode ser algo ruim. Os irmãos compreenderam? Só que Deus, como Ele é onisciente, Ele sabe o que é bom e o que não é, o desencadear da nossa história. E eu vou pedir para o irmão Igor colocar Provérbios, capítulo 14, versículo 12.
Então por isso que é importante a gente crer que Deus sempre tem o melhor, porque nós temos um coração enganoso, nós muitas vezes não conseguimos compreender de uma forma plena os planos e os propósitos do Senhor. Olha só que interessante que diz Provérbios: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz ao quê? A morte. O versículo está dizendo que há caminhos que inicialmente é bom. Senhor, é o melhor para mim. Por que tu está permitindo isso na minha vida e não aquilo? Aquilo é bom. Aí é como se Deus dissesse: eu sou onisciente, nada me pega de surpresa. Ao teu olhar é o melhor, mas ao meu olhar, que vejo tudo e todas as coisas, é caminho de morte. Não foi isso que eu preparei para você. Quem aqui nunca teve a experiência de projetar algo para a sua vida, ter uma certeza, uma convicção no seu coração: isso é o melhor para mim, vai dar tudo certo? Não tem como, eu já projetei tudo, eu já pensei tudo, o que pode acontecer, eu já estou até me antecipando aos imprevistos, e vai dar certo sim, eu tenho certeza e convicção. E chega depois, não tem nada a ver com aquilo que nós projetamos no nosso coração. Você nunca teve essa experiência? Você que está me ouvindo, de ter certeza de algo, de ter um plano na sua vida, um projeto na sua vida, e ter certeza que aquilo é o melhor para você, e de que é o que você realmente precisa para se sentir melhor, para mudar a sua vida, mas depois você vê que você se enganou redondamente. Por quê? Nós não somos oniscientes, nós não conseguimos ver antecipadamente como Deus vê. Por isso que é importante nós termos fé, saber que os pensamentos do Senhor são o quê? Mais alto que os nossos pensamentos. Nós somos de baixo, Deus é de cima. Nós vemos de baixo, cheio de coisas que podem atrapalhar a nossa visão. Deus vê de cima, de uma visão panorâmica. Amém, amados? Então por isso que é importante a gente saber que Deus sim tem o controle de tudo e todas as coisas. Porque às vezes nós pensamos assim: mas irmão, por que eu estou passando isso? Era o meu sonho, o meu projeto, eu tinha certeza que era isso melhor para a minha vida. Não, se não for isso para a minha vida, eu não serei feliz. Deus não vai glorificar o seu nome por meio da minha vida. O melhor é isso. Porque eu pergunto aqui, eu duvido alguém levantar a mão e ter certeza que não vão levantar. Quem é aqui que quer o pior para a sua vida? Levanta a mão. Quem é aqui que tem planos e projetos? Que eu sei que todos têm. Eu tenho meus planos, meus projetos, e não é errado. O errado é Deus não dirigir, porque a Bíblia diz: o homem projeta os seus caminhos, mas quem dá direção é o Senhor. Então não é errado a gente ter projetos, mas Deus que tem que dirigir esses projetos. Então eu creio que todos que aqui estão têm projetos, têm planos sobre a sua vida, e talvez projetos até lá para a sua velhice, projetos para os seus filhos, enfim, projetos espirituais, diversos projetos nós temos. E eu quero que levante a mão, e duvido achar uma pessoa aqui que diga: eu tenho, irmão, planos e projetos para a minha vida, muitos, mas todos esses projetos eu quero que eu me dê mal no final. Alguém levanta a mão? Nós temos projetos e planos sobre as nossas vidas, amém? E quem aqui quer um final melhor, um final feliz? Amém? O que eu quero dizer para você é que Deus tem um final muito melhor que esse que você tem projetado. Coloca Jeremias capítulo 29, versículo 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Por isso que é importante a gente confiar no nosso Deus, saber que Ele sempre tem o melhor. Você quer o melhor para a sua vida, desenrolar da sua história? Isso é pouco perto do que o Senhor tem para você. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, versículo 11. Não está indo? Eu vou ler aqui então. Preste atenção, amados. Olha o que diz a palavra do Senhor: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
Todos nós esperamos um final feliz, e Deus está dizendo: eu bem sei os planos que eu tenho para você, planos de bem e não de mal, para vos dar o fim que você espera. Você quer o melhor para a sua vida, mas você pode ser pego de surpresa. Hoje parece ser algo bom para você, mas amanhã pode ser maldição. Então deixa eu no controle, que você verá o que é melhor no final da história. Amém, amados? E também uma coisa que nós temos que entender, o porquê que é difícil muitas vezes entender os planos e os propósitos de Deus, e por isso é confiar e descansar nele, é que a visão e os planos de Deus é universal e coletiva. Deus, quando olhou para a nação de Israel, naquele contexto que eles estavam vivendo, Deus não estava pensando só nos sacerdotes ali, Deus não estava pensando só naquele povo que estava sendo oprimido, Deus não estava pensando só no desejo de praticar a justiça e o juízo sobre os reis perversos, sobre Manassés que estava adorando outros deuses. Deus estava pensando em quem? Neles, no povo como um todo, nas outras nações, e também em mim e em você, amados. O que Deus estava fazendo naquele tempo, na sua onisciência, que consegue ver o futuro, desenrolar da história, o que estava acontecendo naquele momento diz respeito à minha vida hoje e à sua vida. Olha que glorioso! E é isso que a gente tem que compreender, porque às vezes a gente vê coisas acontecendo na nossa vida e a gente não entende, porque eu estou querendo compreender pensando só em mim, só no desenrolar da história para mim. Quando Deus projeta algo para mim e planeja, Ele está pensando em mim, Ele está pensando na minha família, Ele está pensando nos meus vizinhos, Ele está pensando nos meus colegas de trabalho, e Ele está pensando na sua igreja, Ele está pensando nesta cidade, Ele está pensando no Brasil, no mundo e ainda na geração futura. E é isso que a gente tem que compreender. Mas quando a gente analisa a nossa situação, a gente não compreende que tem um plano de Deus e um propósito de Deus que não só diz respeito a mim, mas diz respeito a algo coletivo. E assim Deus agindo para mim de uma forma coletiva, agindo para você de uma forma coletiva, juntando tudo isso, todos nós somos beneficiados. Então Deus estava agindo naquele tempo com o povo. Sim, Ele tinha um plano para cada pessoa naquela época, mas este plano de cada pessoa tinha que causar no futuro, tinha que causar na minha vida, tinha que causar na sua vida. Amados, olha como Deus é grandioso e glorioso. Realmente não tem como a gente compreender a ação e o gerenciamento de Deus de tudo e todas as coisas. Ele olhando para Manassés lá, servindo a outros deuses, sacrificando o seu filho, e Deus pensando: eu vou te julgar, mas eu vou usar a tua vida, porque eu estou pensando no ângeles daqui 2.700 anos à frente, eu estou pensando em outros servos meus daqui 300 anos, daqui 700 anos, eu estou pensando daqui 3.000 anos, seja lá quando ele vir. Como organizar tudo isso e gerenciar isso sem perder o controle? Por isso, amados, os planos de Deus excedem a nossa compreensão e devemos confiar. Que nós possamos entender que Deus tem o controle de tudo e todas as coisas, e Ele é bom, e Ele tem o desejo de abençoar a todos. Então o plano e o projeto de Deus na minha vida é um final bom? Sim. É o melhor que eu mesmo não espero? Sim. Mas é o melhor pensando na minha família, os que estão próximo de mim, na igreja do Senhor e na geração futura. Amém? Então, quando a gente olha a ação de Deus em Cristo, há 2000 anos atrás, quando Deus projetou algo para Cristo, Ele planejou pensando em mim, em você. A prova disso que eu estou falando é quando a gente olha para a cruz. A gente vê Deus pensando em mim. Inclusive na oração apostólica lá de João capítulo 17, que Jesus no final do seu ministério, qual ele está para ser morto, crucificado, e ele faz uma oração pelos apóstolos ali, pelos discípulos. Ele faz uma oração que diz assim: Pai, eu não rogo só por estes, mas por todos aqueles que hão de crer em Ti. Olha que glorioso, Jesus orando por eles e pensando em mim e em você, meus amados. Você estava no coração de Cristo, no pensamento de Cristo, quando Ele estava a ponto de ser crucificado.
Quando ele estava lá no Getsemane, lá suando gotas de sangue, ele estava pensando, sabe em quem? Em você, meu irmão e minha irmã. Por isso ele assumiu o plano do Pai, o propósito do Pai, porque Ele te ama. O pensamento dele estava há 2000 anos no futuro, porque Ele é onisciente. Se Deus age assim, nós devemos compreender que na nossa vida Ele também vai agir assim. Olha o que diz em 1 João capítulo 2, versículo 2: Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não só dos nossos, mas de todo o mundo. O que a palavra do Senhor está dizendo? Jesus Cristo cumpriu a vontade do Pai, que Jesus disse: eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu quero viver os planos e os projetos de Deus. E aí o apóstolo João, logo depois, ele vai dizer que Cristo é a propiciação dos nossos pecados, e não só dos nossos, mas de todo o mundo. Amados, o Deus que você serve, Ele é grandioso, Ele é poderoso. Eu não sei como, não faço ideia como Ele gerencia todas essas coisas, mas eu sei que nada foge ao controle dEle. Então, eu pergunto para você, a sua vida, você olhar para ela agora, a situação que você está vivendo, não tem como compreender. Parece que Deus está se perdendo na caminhada e na história. Não, é você que está equivocado, porque Deus não se perde. Ele gerencia o coletivo, Ele gerencia a história. Como Ele vai se perder na sua pequena vida? Amém, amados? Outra coisa, os planos de Deus são mais elevados e além, porque Ele trabalha também para a sua glória. E isso a gente esquece muitas vezes. Quando Deus projeta algo para a minha vida e para a sua vida, e trabalha na minha vida e na sua vida, e dirige a minha vida e a sua vida, Ele faz isso com um propósito. E qual o propósito? Para a sua glória, para o seu louvor, para a adoração dEle. Irmão, coloca Filipenses capítulo 2, versículo 5 e 11. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11. Olha o que diz a palavra: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Ele decidiu viver o plano de Deus, e morte de cruz. Por isso Deus exaltou a mais alta posição, Ele deu um nome que está acima de todo nome. Olha só, Cristo decidiu viver o plano de Deus Pai, a vontade do Senhor, não a sua, mas a vontade daquele que o enviou. Se sacrificou, coisa ruim Ele decidiu fazer em favor do Pai. E olha a consequência, porque eu pensei nos planos que tenho a vosso respeito, planos de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejais, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Volta ali, irmão, versículo 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. A consequência, um fim melhor para Cristo, por Ele ter vivido a vontade do Senhor. Próximo. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, Ele veio com um propósito no mundo. Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, se fazendo feito homem como eu e você, abrindo mão da sua glória, do seu poder, da sua divindade, para se fazer igual eu e você. Se diminuiu, ou seja, entre aspas, ao nosso ver, ao nosso olhar, algo de ruim, inclusive se deu na cruz, se sacrificou. Como Deus tem o controle, como Deus ainda está diante das coisas, como Deus não perdeu o controle das coisas, porque Ele enviou alguém, Ele
tem um plano para Cristo, e o filho dele está sendo escarnecido, está sendo crucificado, está sendo zombado. Onde é que está Deus? Como Deus perdeu o controle? Não, Cristo sabia que Deus não perdeu o controle da história. Ele tem um controle de tudo e todas as coisas, mas Cristo não só sabia e viveu a vontade de Deus, o plano de Deus, que Deus deu um fim bom para ele, o exaltou. E não só exaltou, esta atitude, este plano de Deus sobre a vida dele, trouxe bênção e benefício para mim e para você, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Olha só o plano de Deus sobre Cristo, pensando em toda a língua, pensando em todas as pessoas. E aí, tudo isso, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, às vezes a gente acha, Deus vai se glorificar na minha vida só quando aos meus olhos, ao meu ver, é só vitória. Deus vai se glorificar na minha vida só nas conquistas. Deus vai se glorificar na minha vida só como está aos meus olhos tudo bom. Deus tem tudo isso, meus irmãos, e a gente vive isso. Mas uma coisa eu quero dizer para você, até naquilo que você se julga ser ruim e muitas vezes não consegue compreender, Deus está sendo glorificado. Deus não perde o controle de nada. Certa vez os discípulos, junto com Jesus, andando pelas ruas, encontraram um cego de nascença e perguntaram: mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? E olha a resposta de Jesus. Jesus não explicou, mas ele apenas disse: nem ele e nem seus pais pecou, mas for assim para que a glória de Deus fosse manifesta. Não importa o que você está passando, Deus tem poder para mudar a sua história e glorificar o seu nome. Assim como Jesus, muitas pessoas falam, talvez olharam para ele: como Deus vai glorificar o nome dele? Alguém derramando sangue, sendo crucificado, sendo zombado. Sim, Deus está sendo glorificado, porque depois Deus o ressuscitou e o exaltou sobremaneira, que todas as línguas confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Nada foge ao controle dele, meus irmãos. É isso que a gente tem que compreender. E mesmo aquilo que parece que Deus vai ser envergonhado, porque às vezes a gente está passando por dificuldades, a gente fica quieto, não compartilha. Claro que a gente não deve ficar se chorando também, irmãos, né? Porque às vezes dá um hábito também de ficar só se exclamando. Mas às vezes a gente tem vergonha de chegar no nosso líder: pastor, ora comigo, eu estou passando por uma dificuldade, não estou conseguindo compreender, está doendo, não está legal, estou triste com uma situação. Mas que Deus seja glorificado nisso, porque Ele tem o controle de tudo e todas as coisas. Quando nós olhamos, amados, para a vida de Paulo, quantas dificuldades, quantos naufrágios, quantas noites sem dormir, quantos açoites ele passou, fome, sede, foi fustigado por vara, uma quarentena de varadas. E eu pergunto: Deus foi glorificado na vida do apóstolo Paulo ou não, meus irmãos? Foi. Deus foi glorificado por meio da vida dele. Quando eu olho para a nação de Israel, Deus lá chama e faz promessas, e o povo se perde no meio da caminhada. Deus chama e diz: eu farei de vocês uma grande nação, e o povo se perde. E eu pergunto aos meus irmãos: Deus foi glorificado por meio da nação de Israel? Foi ou não foi? Foi, mesmo desobedecendo, mesmo eles não cumprindo os propósitos do Senhor, não seguindo os caminhos do Senhor, Deus é glorificado. Quando a gente olha para Abacuque, que inicia o seu livro questionando, tipo: Senhor, tu está no controle mesmo? Até quando, Senhor? Tu vai permitir que a injustiça prevaleça? A lei do Senhor está se afrouxando, as pessoas não têm mais temor, o ímpio está nos subjugando. E aí Abacuque inicia esse livro questionando a Deus: eu não estou compreendendo esse negócio que está acontecendo, está totalmente diferente de perto daquilo que eu entendia por ser o teu melhor para mim. Aonde está a tua glória? Onde está o teu poder? Onde está o teu plano? Tu te perdeu aí na caminhada, eu acho, Senhor. Então Abacuque inicia o livro questionando a Deus e não compreendendo os planos e os propósitos do Senhor. Mas como é que ele finaliza o livro? Ainda que a figueira não floresça. O que mais, irmãos? Que esse eu não sei de cor, me ajudem. Mesmo que não haja
fruto na videira. O que mais? Alguém pode abrir aí e ler para nós? Esse versículo é tremendo. Tem um louvor. Os irmãos não sabem louvor de cor? Eu não vou recitar esse versículo em forma de música, daí vai ser pior do que falar. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e dos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, irmão. Ainda que eu olhe para a situação e não compreenda, ainda que o fruto da videira minta, ou seja, ainda que os campos se sequem e não dê fruto, ainda que esteja acontecendo algo que não é o que eu creio que Deus tem projetado para mim, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque Deus da salvação? Porque Deus nos salva e nos livra de todas as coisas más, de todas as coisas ruins, de todas as enfermidades, de todos os problemas. Mas o fato de eu estar passando por uma situação que eu não estou entendendo, não quer dizer que Deus não tem o controle de tudo e todas as coisas. E não quer dizer que Deus não vai me salvar, não vai me curar, não vai me libertar, porque são passageiras. Eu não estou entendendo, Senhor. Eu comecei te questionando, te emparedando, mas hoje e agora eu glorifico o teu nome mesmo não entendendo. Eu quero viver os teus planos. Amém. Porque os teus pensamentos são mais altos do que o meu. Tem coisas, meus irmãos, que realmente a gente não entende. Tem coisas que parece que Deus se perdeu na caminhada. Tem coisas que parece que Deus nos abandonou, nos deixou à deriva. Vai, deixa o destino te levar para onde tiver que te levar, mas Ele está no controle. Então Deus jamais é envergonhado, Deus jamais é desprezado, em tudo e em todas as coisas Ele é exaltado. A visão e os planos de Deus não é só na esfera natural como nós, mas também na espiritual. Amados, muitas vezes nós não compreendemos os planos de Deus, olhamos para situações na caminhada e não entendemos, porque às vezes esquecemos algo. Deus, quando projeta algo na minha vida, está no controle da minha vida, Ele não só está nos olhando com um olhar de onisciência, um olhar preocupado com o coletivo, um olhar preocupado com a sua glória, mas Ele também está olhando numa ótica não só natural, mas espiritual. E às vezes os nossos planos e projetos e o desenrolar da nossa história nós projetamos só aqui neste mundo, só na esfera natural. Tipo, a maior vitória que eu tenho é aqui, e Deus tem tudo isso, meus irmãos. E já testemunhei várias vezes aqui para os meus irmãos do que Deus tem feito na minha vida e está fazendo. Tem coisas que eu passei que eu não entendi mesmo. Fui ao Senhor questionar: Senhor, por que disso? Me ajuda a compreender, me ajuda a ter fé. Mas no contexto como um todo, eu tenho entendido que vale a pena descansar no Senhor, que Ele sempre tem o melhor. Porque as coisas que algum tempo eu não entendi, depois no desenrolar da história eu vi que Ele sempre tem o melhor. Mas tem coisas, amados, que Deus vai olhar para nós e ter um plano e um projeto sobre as nossas vidas. Ele vai olhar na esfera espiritual também. E aí entra um porém que a gente tem que entender: nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Existe um inimigo das nossas almas, e ele trabalha dia e noite para que estes planos de Deus não venham se cumprir, para que a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita, não venha ser manifesta nas nossas vidas. E aí aquele caminho que eu estou projetando, estou escolhendo, muitas vezes dá conflito na área espiritual, dá brecha, dá lugar ao diabo para agir nas nossas vidas, para nos seduzir, para nos conduzir ao pecado, para nos conduzir a um esfriamento espiritual, para nos conduzir a um abandono, para nos conduzir até para conquistar o mundo, até para alcançar lugares altos. E eu quero deixar bem claro aqui: Deus tem planos sobre pessoas que colocam em lugares altos, em lugares de destaque, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que são lugares escorregadios, são lugares que talvez a pessoa possa sucumbir, talvez naquele momento ela não está preparada. E o diabo muitas vezes, amados, nos permite
trabalha e contribui para que tenhamos aparentes vitórias, aparentes sucesso. E a gente esquece isso muitas vezes. Porque Deus, quando olha para a minha vida e tem um plano, tem um projeto, Ele quer o melhor sim para mim e para você. Ele quer nos conceder a vitória, Ele quer nos curar, Ele quer transformar as nossas vidas, Ele quer dar o melhor. Mas além disso, Ele tem um olhar eterno sobre mim e sobre a sua vida. Então tem coisas que é melhor abrir mão e não perder a eternidade. Em Marcos capítulo 8, versículo 36, a palavra diz: o que adianta o homem ganhar o mundo e... Então nem sempre, amados, aos nossos olhos, sucesso quer dizer presença de Deus, quer dizer Deus no controle do plano. E é isso que a gente tem que entender. E logo, uma vez entendendo isso, nem sempre quer dizer que dificuldades, lutas, adversidade quer dizer que Deus não está no negócio. Agora, o que eu estou querendo dizer com isso? Que você tem um conformismo com a dor? Deus me chamou para ser miserável, para ser um coitadinho, então vou me acostumar. Não, não é isso. Em Cristo Jesus nós somos mais o quê? Que vencedores. O que eu quero te ensinar aqui, que você entenda e compreenda, é que ainda que venham os tempos de adversidade, e você não entenda como Abacuque, Deus tem o controle de tudo e todas as coisas, Ele está sendo glorificado, e o melhor está por vir, a vitória ela está garantida. É a sua visão que está embaçada, é a sua compreensão que é de baixo. Então muitas vezes parece que está ganhando, mas na verdade estamos perdendo. Ignoramos as coisas espirituais. Deus, quando olhava para Israel, amados, Ele olhou com um olhar espiritual também. Olha só, por meio do profeta Isaías, Deus fala com aquele povo e diz em Isaías 53:4: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Imagina o povo nessa época. E o que? O que eu tenho a ver com esse homem aí? O servo oprimido? O que isso diz respeito ao que eu estou vivendo agora, Senhor? Propósito coletivo, um olhar espiritual. De Sião virá o Salvador. Deus tem um plano eterno, Deus tem algo espiritual em torno. Deus desejava e queria salvar este povo da situação deplorável que eles estavam vivendo, mas também havia um plano espiritual, um plano eterno. Ele tinha que prover um escape, uma saída para o homem que estava condenado, passar a não ser mais condenado e ter a oportunidade de se arrepender e não sofrer o dano da segunda morte. Então, amados, nós temos que entender que Deus, quando olha para os nossos planos, projetos, daquilo que tem para a nossa vida, tem um olhar espiritual. Por isso a gente deve buscar Ele, buscar ter discernimento, para que a gente venha estar firme nas promessas do Senhor. Amém? Olha o que diz Isaías 54:6, dentro do mesmo contexto, para você ver que Deus tem o controle de tudo, todas as coisas. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada. Diz o teu Deus: por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Por um pequeno momento, juízo, mas Deus continuava ali olhando, no controle. Assim é nos dias de hoje, quando a gente vai ver Romanos 11, Deus está dizendo que Deus deu um tempo para Israel, para que os gentios fossem alcançados. Olha como Deus trabalha de uma forma coletiva, amado. Tudo uma questão espiritual, para que a salvação viesse alcançar a todos. Amém? E amados, para finalizar, quem sabe há pessoas aqui que estão confusas com a vida que tem vivido,
com o desenrolar da sua história, com eventos que têm acontecido na sua vida. Parece que só perde, parece que não consegue ver uma luz no final do túnel. Se você tem procurado se manter fiel ao Senhor, sensível à direção do Espírito Santo, buscando confiar no Senhor, creia que Deus tem o melhor para você, que estas coisas são passageiras. Amém, amados? Convido você a se colocar de pé neste momento. Dentro de tudo isso, nós precisamos entender então os planos do Senhor? Amém. Nem sempre nós vamos entender. O que nós precisamos é o quê? Confiar. Saber que Deus é bom, que Deus é longânimo, que Deus bem sabe os planos que tem ao nosso respeito, planos de bem. Saber que a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Deus tem o melhor. É isso que nós precisamos saber. Nem sempre nós vamos entender. Jesus dizendo para os seus discípulos: agora vocês não estão entendendo, mas depois vocês vão entender. Tem coisas, amados, que eu não entendi na minha caminhada com Cristo, mas depois de um tempo eu fui entender e glorifiquei a Deus. Senhor, ainda bem que o Senhor estava no controle e me dirigiu. Mas tem coisas que até hoje eu não entendi, e quem sabe tem coisas que eu não vou entender só naquele dia, onde a Bíblia diz que enigmas serão revelados, o véu será rasgado. Então nós entenderemos tudo e todas as coisas, amado. Por isso é ter fé, porque se eu tivesse a prova de tudo e todas as coisas, o plano de Deus bem explicadinho para mim e para você, não precisaria de fé, apenas a racionalidade. Mas Deus exige que tenhamos fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é recompensador dos que o buscam. É fé, amados. É isso que nós precisamos, confiar nos planos de Deus. Quando Deus chamou Abraão, o que Ele disse para Abraão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E simples, eu tenho um plano, tenho um projeto para a tua vida, mas é só isso. E Abraão foi, por isso ele foi considerado o pai da fé. Quando Deus fez uma prova com ele, pediu o filho dele em sacrifício, Abraão prontamente se colocou a sacrificar o filho dele, com muita dor, com muita tristeza no coração, mas ele sabia que o plano do Senhor era melhor, ele sabia que a vontade do Senhor é melhor, ainda que ele não estava entendendo, ainda que parecia ser uma perca de Deus, Deus estava no controle. E como diz a própria palavra, Abraão cria que Deus tem tanto controle das coisas, que mesmo ele sacrificando o filho dele, Deus tinha o poder de ressuscitar ele logo depois. E assim ele agiu pela fé, e não precisou sacrificar o seu filho, foi uma prova. E ele já não foi mais o mesmo, amado. E Deus cumpriu a sua promessa. Por meio dele fez pai de muitas nações. E por meio dele a palavra chegou até nós. Por meio dele a nação de Israel foi gerada. Então não sei o que você está passando, e eu convido você a fechar os seus olhos neste momento. Eu não sei o que você está passando, a dificuldade, a luta, o que aconteceu na tua vida hoje, ontem, a semana passada, o que tem acontecido nos últimos anos, ou os projetos que Deus tem na tua vida, parece que nada se encaixa. O que eu quero dizer para você: Deus está no controle. Se tão somente você crer, descansar nele, buscar ele para ter consolo nele, não consolo na circunstância, não consolo nas coisas, mas consolo no Senhor, porque ele tem o melhor para as nossas vidas. E para este mesmo povo, o Senhor disse uma palavra antes de dizer que os pensamentos dele eram mais altos, tipo, vocês não compreendem os meus pensamentos porque vocês são de baixo. Deus disse em Isaías capítulo 55, versículo 1 ao 3: ó vós todos que têm sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde congregai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo para a eternidade, dando-vos as firmes beneficências de Davi, aquilo que eu prometi para o meu servo Davi, há alguns anos atrás,
continua em pé o meu plano e o propósito. O que Deus está dizendo esta noite? Você, meu irmão e minha irmã, que talvez tenha se frustrado, talvez tenha esmorecido na fé, aquilo que Deus te prometeu, continua em pé. Só busque a Ele, como diz a palavra. Está com sede, meu irmão? Busque a água viva. Está com fome? Busque o alimento do Senhor, porque Ele está com as suas mãos estendidas. Você não está entendendo? Não precisa entender, precisa ter fé e descansar no Senhor e saber que Ele tem o melhor. E se for do agrado de Deus, da vontade de Deus, Ele te fará entender. E se não for, continua na mesma, mas os seus planos, os seus projetos, ninguém o impedirão de se concretizar. E aí fica a palavra para finalizar, Salmo 37, versículos 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais Ele fará. Deus está no controle de tudo e todas as coisas, e Ele tem o melhor para a sua vida. Mas, meu irmão, como confiar cegamente nisso que eu não entendo, não compreendo, em coisas espirituais que eu não vejo? Quer uma garantia de que você sim vai alcançar a promessa? Que você sim vai alcançar o melhor? Quer uma garantia? Eu dou para você. Olhe para a cruz. Quando Deus entregou o seu filho, Ele estava te dando a garantia que sim, Ele tem o melhor para você. Já está garantido em Cristo Jesus. A sua cura, o seu milagre que você tanto tem ansiado e parece que está demorando, já está nas mãos de Deus. É tão somente você crer e descansar nele. Sim, a porta aquela que há anos não se abre, está no controle de Deus. No momento oportuno Deus abrirá, e se tiver que manter fechada, Ele é que sabe, Ele tem o melhor. O que cabe a você fazer? Ter fé, confiar, descansar nas mãos dEle, saber que Ele sempre tem o melhor, e ao seu tempo Ele o exaltará, o seu nome. Amém, meus irmãos? Neste momento eu convido você a orar comigo, e eu quero fazer uma oração com você neste momento, uma oração com fé nos planos e nos propósitos do Senhor. Eu vou estar orando e eu quero que você comece a mentalizar os seus planos e os seus projetos. E amados, principalmente os planos e os projetos que diz respeito às coisas do Senhor. Plano para a tua casa, plano para a tua família, plano para o teu ministério, plano para o teu trabalho, plano para a tua eternidade. Todos os planos eu quero que você comece a mentalizar agora que Deus está neste lugar, amados. Deus está sondando os corações neste lugar. Deus, Ele é poderoso para conhecer o teu pensamento, o teu coração. Comece a mentalizar aí no seu lugar e comece a colocar na presença do Senhor. Senhor, é este o meu sonho. Senhor, é este o meu plano. Senhor, é isto que Tu prometeu para mim. Inclusive usou um servo teu, uma serva tua. Eu quero viver isso, Senhor. Mas eu também sei, Senhor, que Tu tens o melhor para mim. Paizinho querido, eu não estou entendendo o que está acontecendo. O que eu quero agora, Senhor, é apenas crer em Ti e saber que Tu tens o melhor, Senhor. Paizinho querido, situações têm acontecido na minha vida que parece que os Teus planos não só não estão se cumprindo, como estão retrocedendo e atrasando. Mas eu creio que Tu tens o controle de tudo e todas as coisas. Me faça, Senhor, ter fé. Me faça confiar e descansar em Ti. Ter a fé de Abraão. Ainda que as coisas estão contrário, eu creio que Tu pode me dar o fim que eu desejo. E que aquilo que eu não conheço, Senhor, eu possa estar alinhado, Senhor. Porque há as coisas espirituais. E eu também sei, Senhor, que os meus planos, os meus sonhos, eles não podem ser só de uma forma egoísta. Esses planos, projetos, tem que abençoar a minha família, tem que abençoar os meus irmãos, tem que abençoar a minha igreja, tem que abençoar aqueles que estão em torno de mim. E vou mais além, porque a Tua palavra diz que aquele que crente obras maiores faria. Tem que abençoar a próxima geração, Senhor. Então me ajuda, Senhor, apenas ter fé, confiar e descansar em Ti, fazer a minha parte. Amados, os irmãos vão estar tocando um cântico, e eu quero convidar você neste momento a colocar tudo isso na presença do Senhor e sair deste lugar com fé no coração. Fé é, mesmo não entendendo, confiando e descansando. Sair deste lugar sabendo que o Senhor tem controle de tudo e todas as coisas. Claro que nós temos a responsabilidade de fazer a nossa parte, mas aquilo que foge ao nosso alcance está no controle do Senhor. Os irmãos vão estar tocando cântico. Eu não vou estar fazendo apelo neste momento, porque esta questão é uma questão íntima sua para com Deus, e que você, por meio deste cântico, comece a orar ao Senhor, comece a louvar o Senhor, glorificar o nome dEle, para que Ele venha ser exaltado por meio da tua vida, e renovar a tua esperança no Senhor, renovar a tua fé no Senhor, renovar o teu vigor espiritual
espiritual no Senhor, renovar o teu anseio, o teu desejo de viver as promessas do Senhor. Ele está neste lugar, está sondando o teu coração, está sondando a tua vida. Ele conhece tudo e todas as coisas da sua vida. Descanse no Senhor, se regozije no Senhor, seja consolada no Senhor, em nome de Jesus.